Voltamos! Mais um episódio do Quem Age Pode, lá no nosso YouTube. Vanessa, de novo aqui com a gente para sempre, né? Espero eu que ela não queira achar que é herdeira de novo, entendeu? E tire um ano sabático. Nem tirei um ano, gente. Meses. Tô com alguns meses aí no crédito. Não tá não, amor. Tá não, fica na tua aí. Olha, é um prazer sempre estar aqui falando para vocês. Quem não se inscreveu ainda, vai lá no YouTube, Quem Age Pode, com D mudo. O nosso Instagram, também Quem Age Pode, o nosso particular. Hoje já comecei chorando, né? Esse episódio, vocês sabem que a gente grava sempre no final do mês para passar nas terças-feiras do mês seguinte. Então, hoje é 29 de julho, uma quarta-feira, a gente está gravando para passar nas terças-feiras de agosto. Logo, logo vocês vão saber dessa nossa convidada, que eu conheci criança e agora é um mulherão, empresária, vive uma história bacana, conheceu verdadeiramente Deus, é uma história de superação. Eu vou contar um pouquinho aqui e aí durante toda essa conversa ela vai poder explicar pra gente. Ela tem uma história, vou botar os óculos, né, gente, que eu não enxergo. Ela tem uma história que é de uma mulher que precisou se perder para encontrar o seu verdadeiro propósito. Ela vem de uma família simples, ela começou a trabalhar muito cedo, ela casou aos 17 anos e viveu relacionamentos conturbados que marcaram profundamente a vida dela. Em meio a muitas dificuldades, ela encontrou na confeitaria um dom que transformou a vida dela, transformou assim, para ela ter uma profissão de verdade, mas ainda não havia transformado o coração. Enfim, a maior virada da vida dela aconteceu durante a gravidez da Maria Flor. Ela nasceu com tetralogia de Fallot. Isso. É assim que fala? Isso. Gente, a história é comovente, inspiradora, real, com dores, mas com muita superação. Eu tenho o prazer de estar aqui apresentando para vocês Anne, que todo mundo conhece como Anne Confeitaria. Anne Confeitaria. Anne, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E vamos lá. Vamos. É um brinde, tem que beber, gente, tem que beber. Estou muito grata pelo convite, né? Pensei bastante antes de vir, porque a gente acha, né, que nossas histórias às vezes não tem tanta superação para poder falar. Nossa. Mas Deus falou muito ao meu coração. Fiz tanto na sua vida. Chegou a hora de você falar para mais mulheres e você vai se calar. E foi num culto, né, que eu estava e Deus falou poderosamente no meu coração. Se uma mulher ouvir, né, e sentir vontade de superação, de sair da onde ela está, isso já está bem válido, né? Então, realmente, como você falou, tive muitas superações na minha vida, né? Casei muito cedo, com 17 anos, porque sempre fui criada na igreja, sempre fui. E graças a Deus, né, hoje, por mais que eu saí, né, Mas era uma igreja muito rígida, muito né, rígida. Anne? Então, a minha mãe era muito rígida também. Você já vai contar tudo? Isso é só o início. É só o início. Esse cara porque ela tava nervosa, né? Não, é porque podcast é a primeira vez. Costumo falar muito Fica sobre a minha tranquilo. vida. Já tá indo muito bem. Ai, que bom. Então vamos iniciar aqui. Vamos Vamos. começar pelo começo. Vamos. Antes de você tornar essa empresária maravilhosa, grandiosa, abençoada que você quais foram os seus maiores desafios da sua juventude? Então, como eu iniciei, né? Ser, né, criada num evangelho muito rígido. Às vezes não era nem a igreja, mas minha mãe era muito rígida. Agradeço a Deus ela hoje, mas foi muito difícil. Eu não podia usar certas roupas em comemorações de festas e aquilo ali. Eu queria sair de casa. Então, Conhecer, assim, né? pra eu poder sair, eu tinha que casar, né? E aí, foi com 17 anos, eu casei mesmo, com um casamento muito bonito. Minha mãe investiu. E não deu certo, durou 2 anos. Eu tive Muito nova, né? eu tive uma traição Idade das nossas filhas, né? que abalou muito a minha vida logo no início e me tornou forte logo de início. Foi de um jeito muito... uma pessoa que me magoou muito na época. E aí, eu vim embora de Brasília, porque eu fui morar em Brasília pra Ele casar. tinha a mesma idade que você? Era mais velho. Ah, tá. Eu tinha 17, ele tinha uns 20 e pouco. É mesmo assim, né? Ainda muito maturo, né? Muito. É. Né? Eram 2 Era da jovens. igreja também? Não. Ah. Então, minha mãe, eu sempre namorava... Com 14 eu já tava namorada já. Aí, com 16... Minha mãe falou, com 15, 16 você namora. Aí, ele
namoramos quando eu fiz 16 anos, eu acho. E aí a gente começou a namorar e durou 2 anos, né? O nosso relacionamento. E acabou por conta de E eu uma não traição. tive... Isso, traição. Foi a primeira bem forte que eu tive. E como que você lidou com isso, assim? Como é que foi? Em Você descobriu de que adolescente ainda, forma? né? Foi muito... Pra mim, eu descobri... Numa briga, eu vim pro Rio. Uhum. Aí meu pai já sabia e eles não me falaram. Só que quando meu pai soltou falando com ele no telefone, eu caí. Eu realmente caí no chão. Eu como se fosse no desmaiei. Meu Deus. Foi algo muito forte quando eu soube. Uhum. Mas ali, eu vi que Deus já me fez forte ali. Mas depois eu ainda voltei depois disso, porque eu tinha muitas coisas em Brasília ainda e tal. Ah, você casou e foi morar Morar em Brasília. Isso. Porque a gente começou a trabalhar lá. Aham. E trabalhávamos muito, eu aprendi muita coisa também. A gente já tinha um comércio dentro de um setor policial lá. Mas foi... Aprendi bastante, né? E com 2 anos eu voltei. Depois de 2 anos. Voltei com 19. Aham. Com 19 anos. Eu muito imatura. Sim. Eu não conhecia bebida, cigarro, nada disso ainda. Eu me mantive só trabalhando mesmo Sim. com ele. Quando eu voltei, eu quis viver Chutou o a mundo. porta. Chutou a porta mesmo. Meu sonho era fazer tatuagem, era beber, era sair. E assim, eu não vivi isso nem com ele. Mas você voltou para casa dos seus pais. Sim, com pros 19 meus anos. pais. Aham. Sendo que aí eu conheci o pai do meu primeiro filho. Sim. Que foi numa casa de show. Aí, sempre fui muito intensa. Se eu gostasse, era muito intensa. Uhum. Então, já fui morar junto. Já foi... Eu conheci a família e tal, e já fiquei. Aí eu conheci o pai do meu primeiro filho, Que é tem João... 16 anos. Ian Marcelo. Ian Marcelo. Isso. Vamos lá. Como que a confeitaria entrou na sua vida e de que forma ela se tornou um instrumento de transformação pessoal e profissional? Você pode até, se você quiser, contar desse período aí que você foi com resuminho. o resuminho dessa segunda pessoa, porque aí nasceu o teu grande primeiro amor. Primeiro amor. Né? Então, explica pra gente até você chegar nessa transformação profissional. Sim. Resumir. Aí eu tive o Ian Marcelo. Eu morei também com ele durante 2 anos, com a família e tal. Uhum. Sempre trabalhando muito também. Eu tinha uma Uhum. cobrança, né? De roupa. A gente ia pra Itaipu, aquela Avenida Central, praia de Itaipu, vendendo roupa. Em vez de ser coisas de coisas de casa, eram roupas. Aham. Todas as roupas que eu botava, as pessoas queriam. Tirava minha roupa, vendia minha roupa. Então, eu pegava e vendia roupa. Em Brasília também vendia. Sempre foi empreendedora, né? Sempre gostei de gente. Os pais dela sempre foram muito Eu trabalhadores. aprendi muito com a minha mãe. Muito. Minha mãe sempre foi muito Sua assim, mãe né? muito. E aí, eu conheci muita gente por isso. Eu gostava de ir pra rua. Eu não gosto de ficar presa. Era rua, trabalhando. E aí, tá, enfim. Não deu certo relacionamento com ele também. Eu tive meu primeiro filho com ele. E aí, eu saí, fui pro mundo mesmo. Aí, eu comecei noitada, eu saía muito. Quando você saiu desse relacionamento, você voltou Tô pra casa dos da seus minha mãe. pais. Isso. Com o Ian Marcelo nos braços. Sim. Ele era muito novo. Eu consegui um emprego do meu tio. O Ian Marcelo, ele tinha 2 meses. Eu comecei já a trabalhar Meu Deus. na Flor Plan. Uhum. E aí, na casa dos meus pais. Aham. E mesmo assim, minha mãe ainda continuava muito, claro, né, gente? Rígida pela região dela. E eram muitas brigas. Muitas brigas mesmo. E aí, eu sempre queria fugir daquele cenário. Não pela minha mãe. Hoje eu sou grata por ela ter me ensinado ser, né, a mulher que sou, mas era de uma forma muito rígida. Sim. E aí eu saía muito. Aí deu uma piorada porque você ainda tava com filho, né? Sim. Aí ela já Mas tinha preocupação. ela tomou uma paixão por ele. Porque a preocupação aí não era só com você, aí já era mais com E assim, com... você só vai sair. Eu também saí só à noite. Eu ficava com meu filho, criei meu filho, né? Mas eu chegava à noite, botava ele pra dormir e saía, só chegava de manhã praticamente. Então, assim, minha mãe ficava desesperada, na verdade. Sim, Hoje eu claro. entendo ela, mas naquela época eu não entendia. É. Porque eu não vivia, eu queria viver aquilo, aquela tudo. Então, por isso, relacionamentos muito conturbados. A gente era muito bonita, eu e minha irmã, saímos muito juntas. Verdade. Então, pra minha mãe deve ter sido horrível. E pra mim também, de uma certa forma, eu passei por muitas coisas que não eram necessárias pela vida que minha mãe, né, costumava a me ensinar. Aí eu tive o Ian, depois eu conheci o pai dos meus 2 Sim. filhos, que é o Arthur e o João Luca. Esse relacionamento foi muito conturbado. Foram 9 anos, só que a gente separava muito. Mas aí eu também já saí de casa. Eu saí de casa, né, fui ter minha vida, onde eu conheci a confeitaria. Sim. A confeitaria foi
eu sinto que foi, assim, um dom, um presente que Deus me deu. Porque eu sempre trabalhei com festas, eu montava as coisas, enfim. Mas com a confeitaria eu não tinha esse contato, né? E aí a minha irmã, né, a gente tem 3 anos de diferença, ela fez um curso de bolo. E ela começou a fazer bolo e teve o aniversário da minha sobrinha, da Bela. Aí a gente, vamos fazer uns doces, enfim. Os doces ficaram maravilhosos. Nós começamos a fazer muita troca, tinha grupos de troca. Aham. Permuta, Então, né? permuta. Ainda tem, né? Muita coisa Mas hoje. antigamente era muito. Era muito. Olha, eu fiz mudança de casa, móveis, tudo pra troca, por a gente fazer um doces que na época não tinha muita Aham. confeiteira, doces personalizados. Sim. Cake design, né? Olha, gente, bombou. Então, assim, explodiu. Uma coisinha de nada explodiu o Você nome. ficou trabalhando com a sua Com a minha irmã. Minha Tá. irmã, na casa dela, ela tinha um ateliê. Sim. E ali a gente começou nas trocas e começou a vir as encomendas, né? E aí eu já tinha o Arthur. Arthur tinha 1 ano para 2 anos, quando eu comecei a confeitaria. 2016, por aí. Aí é o seu segundo filho. Meu segundo filho. Uhum. E a confeitaria, a gente começou... Me dá a segurança do trabalho, a liberdade financeira para eu sair da casa da minha mãe, né? E aí eu ficava muito na minha irmã. Aí a gente desfez a sociedade. Aí eu falei, não vou continuar nos doces. Só vou pagar as trocas que eu tenho e acabou. Mas não deu. Aí o pedido aumentava. Anny, você agora vai aprender bolo. Não, gente, eu não sei fazer bolo. Não, vai sim. Eu lembro da primeira cliente de bolo. E ali bombou. Eu fiz meu nome, Anny Confeitaria. Voltei pra casa dos meus pais, né? Eu ficava muito na minha irmã. Eu não tinha, gente, endereço fixo. A verdade era essa. Era muito conturbado, sabe? Por mais que eu sempre trabalhei, eu não sabia ainda quem era a Anny. O lar você não tinha. E os filhos iam com você? Ia. Sempre, Só o Ian morou com minha mãe. Ela não deixava eu levar, não. Aham. Foi o primeiro, Então, né? por eu pensar que eu não tinha a cabeça de hoje, né? A maturidade. Eu achava que realmente aquele lugar era a proteção do meu filho, a casa dos meus pais. E eu vou até falar isso depois, o que me trouxe. São consequências que não volta. E aí eu tive o Arthur, morei aí com a confeitaria, eu lembro que eu vi uma casa, saí pra ver casa, porque eu brigava muito com a minha mãe, gente. Ô, mãe, eu te amo, mas na época... Fala ali pra ela, Andréia. Mãe, eu te amo, mas era difícil. Então, a gente brigava muito. Numa briga, eu falei, não aguento mais. E aquela coisa, a casa dela, a regra dela. Aí né? ela falava. Isso. Comeu do meu Aqui é angu. minha casa. E eu aí. fazia muita bagunça na cozinha, porque, né, realmente a confeitaria eu sozinha. E aí ela já começou a implicar, né? Mas a implicância, gente, foi pra me jogar onde eu tinha que ir, né? E ali eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Eu trabalhava, eu não sabia também como cobrar. Administrar, né? Aí eu vi uma casa no Laranjal. Lembro da dona até hoje, que foi um anjo na minha vida. A casa ainda precisava de algumas reformas e era casa grande. E ela deixou eu entrar sem pagar o aluguel e nem pagar o aluguel, assim, alguns Depósito. meses. Uhum. Porque eu tinha que botar luz, fazer restauração e tal. Eu não tinha geladeira, não tinha fogão. Aí eu lembro que a vizinha de cima me emprestou um fogão. A geladeira, uma cliente foi passar o cartão, comprei a primeira geladeira e comecei. Eu só queria saber da cozinha. Tem cozinha? Boa. Eu vou. E foi. Aí eu fiquei bem conhecida em 2017 pelas fatias, que a Fatias da Anny eu rodava. Eu ainda tava com o pai dos meninos, né? Sim. Eu rodava São Gonçalo e Niterói vendendo em porta em porta. Só que eu jogava na internet. Nessa época que você foi para Laranjal, para essa casa, você já tinha o segundo filho com ele? Não, Não. só o primeiro. Tava ainda Só o lá Arthur. no primeiro, só o Arthur. O Arthur tinha 2 anos quando eu saí da casa da minha mãe para 3. Aí já começou a melhorar, né? A gente começou a montar nossa casa. Só que o nosso relacionamento era muito conturbado. Era muito difícil. Não foi uma pessoa ruim em questão... Eu acho que ela era ruim com ela mesma, assim, não sei. E não deu certo. Foram 9 anos tentando, a gente separava muito. Eu também não era fácil também, né? Que era meio estressadinha. Sempre fui. Não deu certo. Deus Mas ainda a não gente tinha, tentou, Deus ainda eu não tinha te dado aquele... Nós chegamos a conhecer, ficamos 2 anos, se batizamos juntos. Mas ele não seguiu também, acabou ele não seguindo. E eu também deixei pra trás. A gente vai começar a falar um pouquinho da Maria Flor, mas aí conta aí até chegar nela, pra gente poder... Rápido também. Gente, aí eu separei dele. Logo veio a pandemia. Pra mim, a pandemia, eu achei que fosse assim... O caos. O caos.
Muitas agendas desmarcadas. Aí nisso eu também mudei muito. Eu mudei dessa casa pra me separar dele, que ele não saía de casa. Eu falei, então eu vou sair. Peguei tudo, aluguei uma casa, depois fui pra outra. Aí nessa outra casa que veio a pandemia. Eu morei com uma amiga, que ela também era solteira e tinha um filho, uma filha. A gente se juntou na confeitaria pra sustentar as crianças. Era uma casa boa também, no condomínio. Veio a pandemia, eu tinha funcionários na casa, tinha umas 3 pessoas. Eu falei, vou ter que mandar todo mundo embora, porque cancelaram os eventos, os contratos foram desfeitos e não vai ter como eu trabalhar. E ninguém sabia quando ia voltar, né? Isso, não sabia. Só tinha o auxílio, Sim. né? Nem o aluguel e as crianças. Já tinha Arthur, né? E a Marcela morava com a minha mãe, mas também ficava comigo. Claro. E aí, mas não foi. Deus me ajudou. Por quê? Eu voltei a vender as fatias e o nhoque. E bombou. Eu tive que chamar 2 motoboy, né, na época. Ficavam na minha casa de 11 à meia-noite. Sou muito grata a todos que trabalhavam comigo, gente, nesse tempo. Trabalhava muita gente na minha casa pra me ajudar. Foram 2 motoboys. Chamei todo mundo de volta, as 3, e ainda tinha que chamar mais um. A gente vendia nhoque e fatia. Eu e ela. Aí também tive um relacionamento. Aí eu tinha separado do pai das crianças. Aí arrumei namorado, aí... Enfim. Tava no mundo, né? Que a gente diz. No mundo. Mas foi bom esse tempo que a gente passou nessa casa. E depois eu voltei pro pai dos meninos de novo. Era um relacionamento muito doido. Ioiô. Assim. Ioiô. E nisso, depois da pandemia, eu fui morar aqui mais pro próximo... Aqui não, né? São Gonçalo. Que ali eu fiz uma proposta a uma pessoa pra abrir uma empresa. Que assim, eu achei que assim, agora... Ela me apoiou muito. Eu sou agradecida a essa pessoa, mas no final da sociedade não saímos muito bem. Mas assim, amo ela, assim, ela me ajudou muito também. Que eu tava... Quando eu descobri, quando eu ganhei essa oportunidade de montar esse meu delivery, eu descobri que eu tava grávida. Então, grávida, assim, do João Luca. Que é o seu terceiro filho, o segundo com esse marido que você tinha. Exatamente. E aí, naquela empresa, assim, eu me doei muito, não me arrependo, mas hoje eu não farei igual. Não farei igual porque o médico falou pra mim, eu sangrei 3 vezes, placenta, descolamento, e ele falou pra mim, olha, é seu filho, é você trabalhar, é cama, banheiro... Repouso total. E eu falei pra ele. Eu lembro exatamente como eu falei. Eu falei, se meu filho tiver que nascer, ele vai nascer. Porque eu não vou parar de trabalhar. É minha oportunidade. E eu trabalhava na empresa direto. Até tarde, meia-noite, 1h da manhã. Porque era delivery direto. E aí, eu tive uma pré-eclâmpsia. Porque eu saí do hospital. Ele tava com 6 meses. Aí eu fui pro hospital. Não estava passando tão mal. Só estava muito inchada. Chegou lá. Eu quase morri. E quase perdi meu filho, né? E aí, hoje, eu não faria mais isso. Sim. Eu priorizava, como eu falei, né? Eu priorizava muito meu trabalho, meu reconhecimento. Porque realmente era minha... Eu precisava, era eu por mim e pelas crianças. Mas eu quase perdi meu filho pra uma empresa que, no final, eu não saí legal. Não teve tanta, né, consideração. Mas Você também não foi algo que Deus permitiu. Tudo é um processo na nossa você vida, não se aprendizado, sentiu né? valorosa naquele lugar. Eu soube no final, né? Eu soube do desfeito, assim, da nossa sociedade pela internet. Então, assim, foi algo, assim, muito... O meu baque começou aí. Porque eu comecei a me perder. Sempre eu soube que a confeitaria era a minha identidade. Eu não sabia... Eu amava Deus, mas eu não servia tanto. Eu não tinha a intimidade. Então, eu achava que o meu trabalho era em primeiro lugar. Entende? E ali eu fui me perdendo minha identidade. Porque eu fiquei mal. Entendeu? E aí vamos falar da Maria Flor. Aí eu conheci meu marido. Meu atual marido. Você tá com ele há quanto tempo, seu atual marido? 5 anos que a gente se conheceu. Casado mesmo, vai fazer 2 anos. Então, quando eu conheci ele era o meu príncipe encantado. Me tirou, assim, de um momento muito difícil. Alugamos uma casa, ele alugou a casa, fomos morar numa casa boa. Aí eu achei que todos os meus problemas estavam resolvidos. Vocês se conheceram nesse meio também de... Bebido. Eu ia falar nesse meio da confeitaria. Não, eu conheci a maioria assim. Ainda na vida, que a gente fala, né? Ele tinha um estabelecimento, eu fui lá. Eu ia falar na confeitaria. Não,
Enfim, eu falei que eu não ia entrar em tantos em alguns pontos. Eu conheci ele, né? A gente tinha amigos em comum, mas eu nunca tinha visto ele, ele também não tinha me visto. E aí, realmente, eu gostei dele mesmo. Sim. E quando a gente foi morar junto, eu botei todas as minhas expectativas nele. Então, assim, quando ele foi embora, que ele chegou embora, eu fui ao chão. Porque eu tava acostumada a ter relacionamentos, mas, não quer. Hoje ele também já conhece Jesus? Já. Foi Ah, tá. através da Maria que a gente vai falar. Senão eu ia falar, só um É. minutinho que ele tá ali, eu vou botar ele pra Não. fora agora. Não, mas ele já conhece Jesus. Não, nós dois ele é legal. mudamos. Aí você casou, engravidou da... Aí eu fui morar com ele, não tinha engravidado, ele foi embora, né? Nessas idas e vindas, eu engravidei da Maria. Mas também foi muito difícil pra mim, porque no dia que eu descobri que eu tava grávida, ele foi embora de novo. Meu Deus. Que você contou pra Contou? ele ou que você descobriu só assim? Que eu descobri e contei, ele foi embora. De susto? Não, porque a gente se conheceu, a gente não teve namoro, nós conhecemos e já fomos para um relacionamento morar junto. Não em um teve mês aquele- a gente já tava morando. A gente foi muito intenso mesmo. Eu sou muito intensa. Aham. Hoje eu sou mais controlada por conta de estar na igreja. Mas é muito intensa, então a gente foi. Ele tinha coisas a resolver do passado e eu também. Claro. Mas ele Existe foi embora. vida, né? Antes da Ele gente- não é igual a mim muito de falar, ele é mais quieto. Aham. Mas ele foi. Ele saiu e foi embora. Homem geralmente é assim, né? E ali foi meu baque. Mais um. Porque eu acho, que eu realmente gostei, amei. Porque dos outros, quer ir embora, vai. Eu acho que eu senti aquele sentimento mesmo verdadeiro, que perdoa mesmo. Sim. Que eu sofri, eu gritei. Eu lembro que eu tava com a babá das crianças, eu fui pro banheiro, gritei muito. Aquilo ali doeu. Mas nessa casa que você morava com ele, você tinha a sua confeitaria nessa casa? Então, eu investi também no estabelecimento dele, Aham. né, na época. Mas aí, depois que ele foi embora a primeira vez, eu comecei Não, já tava reatando a confeitaria. Sim. Porque eu tomei um pouco de trauma depois do baque. Sim, Eu com a já não- empresa, né? Eu comecei a perder a identidade. E aí, o que eu fiz? Botei minha energia, como eu gosto muito de empreender, lá no estabelecimento dele. E fui perdendo quem eu realmente era. Sim. E como ele foi embora, eu não podia ir lá pro estabelecimento dele. Sim. Aí eu botei Ah, podia. Voltou pra sua confeitaria. confeitaria, em casa mesmo. E a gravidez da sua filha foi bem? Foi tranquila? Foi normal? Se teve algum Muitas problema? brigas. Brigas não, porque a gente não era de brigar. Mas eu sofri muito. Mas você na teve minha alguma gravidez. coisa Nada. física dela? Assim, Nada, perder, nada. sangrar, nada? Nasceu Nada. normal? Foi tranquilo? Normal. Durante esses 9 meses de gravidez, você voltava e separava dele? Ou não? Então, ele foi embora quando eu descobri que estava grávida, Sim. depois voltou e eu tive que deixar minha casa também, que é alugada. Porque ele Aham. foi embora e eu ainda não estava, como eu falei, perdi a Estabilizada. identidade nem emocionalmente e nem Aham. financeiramente. Voltou pra Eu mamãe. fui morar. Não, fui Não. morar de emprestado, uma casa que, assim. Eu acho que, assim, não é vergonha ninguém morar numa casa pequena. Mas Claro. pra mim foi um baque, porque eu sempre moro em casas grandes. Eu fui morar numa casa emprestada. Agradeço muito. Claro. A prima dele, que a gente é muito amiga, Kelly, ela me emprestou, só que era uma casa que eu não tinha. Era telha brasilite, não tinha piso. Então, assim, pra eu entrar na casa foi algo surreal. Por isso que eu falo que eu perdi minha identidade, que eu não tinha força pra me reerguer. Aí eu, grávida de Maria, trabalhei no restaurante também, onde me ajudou a pagar dívidas, que ficou funcionário e tal. E aí eu fui pra Cabo Frio pra fugir desses problemas emocionais. Mas ele foi lá, né? Te resgatar. É. Ele foi lá, aí eu voltei. Mas eu recebi uma ligação. Falamos até junto. Aí eu recebi uma ligação que, assim, me salvou. Foi um dia que eu orei a Deus. Eu não era da igreja ainda, não. Mas eu orei e falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu voltei, mas eu ia morar onde? Mas Porque tinha- as primas mas tinha um dele Deus- as primas dele me ajudaram muito. Eu morava, tipo assim, com meus filhos, sabe? Foi Tinha um Deus de maravilhoso. mamãe, né? Tem Deus de mamãe. E tinha a mamãe orando também, E né? eu falei Possivelmente. assim, Senhor, Sempre tem uma eu mamãe orando. não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu Sempre quero tem ter a minha mamãe casa. falando aqui, Jesus, sou eu de novo. Eu falei, minha filha vai nascer, eu vou ficar nessa. Minha filha vai nascer na Você casa dos estava com outros. quantos meses quando ele foi te resgatar lá em Cabo Frio? Da 6. Maria Flor. 6. 5 para 6, Uhum. eu acho isso.
Aí veio pra onde? Pra casa da prima dele. Calma aí, Aham. que a minha Eu falei logística, pra ele a minha assim, logística agora você vai também ter uma casa pra eu morar e você vai É. sumir. Eu falei pra ele, mas aí eu fiquei na casa da prima dele e eu orei a Deus. Eu falei que eu não aguentava mais. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Minha filha vai nascer, eu não aceito isso. Não aceito, porque eu trabalho muito. E ela tal. nasceu bem. Nasceu. Aí eu recebi... Até você ter o diagnóstico. Normal. Não, Não, ela não nasceu nasceu bem. Não, Eu descobri no nascimento. sim. Mas eu já tinha voltado pra ele. Eu voltei pra ele. Tá, Tá, mas aí só como- pra contextualizar, pra eu entender. Então, você veio de Cabo Frio com ele pra casa da prima dele. E recebi uma ligação Recebeu uma ligação. da minha irmã. Aham. A gente não se falava há 2 anos. Nessa época que você estava grávida da Maria Flor, Tô. você não estava falando com a tua irmã, Isso. que já morava em outro estado ou não? Ela morava aqui. Tá. E ali foi minha salvação. Por mais que eu não gostasse, por mais que eu não falasse com ela soube da história, da situação, a gente se perdoou ali. Estendeu a mão E pra ela você. falou, Anne, olha só, eu não sabia o que estava acontecendo, agora você vai vir pra minha casa. Eu fui pra casa dela, pro apartamento, mas você vai ficar no ateliê. Porque onde era o ateliê dela, tava desativado. Aham. E ali voltou minha identidade. Tinha um fogão, tinha uma bancada. Uma bancada. Voltou. Até a roupa, eu já não sabia mais minhas roupas. Eu sempre gostei de muita... Minha irmã me deu uma mala de roupa. Eu comecei a me cuidar, me maquiar grávida. Fiquei muito bonita grávida. E aí foi. E eu não tava com ele mais, né? Aham. Foi se resgatando. Aí né? comecei a fazer fatia de novo. Botei as crianças no colégio perto. Tudo já Voltando começou ao normal. voltando. E aí foi quando ele voltou. Por isso que eu falo, a identidade. Voltou minha identidade. A gente coloca nas Expectativa. pessoas expectativas que vai te salvar, mas é você mesmo que vai te salvar. É Jesus, né, que vai te Sim. salvar, mas você precisa se encontrar. Quando a Maria Flor nasceu, você já estava de volta no seu casamento, morando junto? Estava com Sim, ele, namorando? Ele tinha voltado há pouco tempo pra Aham. gente. Acho que faltando um mês a gente voltou mesmo. A gente não sabia da doença. Voltamos Certo. pra Mas pra a ficar. doença você soube no No parto. no parto. Não soube com a Na hora outra de ir nada? embora. Ela me deu alta, aí a médica passou a noite, a pediatra, e falou: tem alguma coisa errada. Ela Mas nas escutou ultras nunca deu nada? Nunca? Nunca. Que eu quero entender exatamente que doença é essa. porque- Na verdade, nem eu nunca tinha escutado a tetralogia de Fallot. Então, vou te fazer essa pergunta. Você enfrentou ao mesmo tempo o diagnóstico da tetralogia de Fallot e da sua filha Maria Flor e o diagnóstico de autismo do seu filho João Lucas. Isso. Ele é o número 2, né? Ele é o número 3. Três. É. Pra eu Arthur poder- é o número 2. É. Porque quando eu conheci ele, ele é bebê. Ah, Eu verdade, amei. Como foi viver essas duas batalhas enquanto cuidava da família e tentava se manter de pé emocionalmente? Ainda tinha confeitaria, né? Eu não sei nem explicar, né? Porque vem força da onde a gente menos espera. Eu creio que a mudança, minha transformação, minha força veio realmente quando eu descobri a doença da Maria. E eu comecei a procurar mais a intimidade com Jesus. Mas eu não procurei igreja ainda. Só depois da cirurgia que eu tive o encontro mesmo. Mas foi muito difícil, porque meu emocional não estava 100%, né? Mas eu só pensava nas crianças, nos meus filhos. A gente, mãe, é uma fortaleza. Que uma doença é fortaleza. essa da Maria Flor? Pra gente poder entender. Quando eu descobri, a doutora foi escutar o coraçãozinho. Uhum. E é como se, eu lembro que eu escutava, era como se tivesse um sopro. Existe essa doença, né? Sopro também. Sim. Em vez de bater o coração, era um sopro. um sopro. Eu não sei te explicar exatamente a tetralogia. É uma doença, né, de cardiopata. Sim. É rara, né? Hoje nem tanto, porque hoje já tem mais doutores, né? Já entenderam melhor. Tratamento. Anos, Anne? Ela tem 3. Uhum. E aí, a doutora mandou ela fazer um exame em outro lugar, né? Eu tava em Araruama. Eu tive Maria em Araruama, que foi a minha salvação. Por eu achar que eu tinha muito conhecimento em São Gonçalo, eu falei, eu vou conseguir a minha ligadora, né? Aham. Ligou? Fiquei esperando. Ligou, só pra eu saber? Liguei. Aí minha avó, a Marilene, ela me acompanhava, eu vendendo bolo com um barrigão. Minha avó falou assim, minha filha, você quer ter uma filha logo? Ela é uma benção, né? Eu sou apaixonada. Eu aprendi muito tudo é com uma eles benção. dois, minha avó e meu avô, né? E aí vó, tô muito inchada, mas não me ligaram, vó, eu quero fazer a ligadura. Se eu for pro hospital, eles não vão fazer a ligadura. Minha filha, vem pra cá. Aí eu fiz, passei mal. A Dani
A Dani foi um anjo da minha vida. Dani, a gente foi pro hospital de lá, De Araruama. de Araruama. Tive a Maria lá. E quando a Maria saiu pra fazer esse exame do coração, é o eco, né? Aham. Quem atendeu a Maria foi uma amiga de Dani. Oh. Só que não foi nada Combinado. planejado. Foi a doutora Camila Santor, maravilhosa. Outro anjo na minha vida. E aí descobrimos. Aí ele vem, não conseguia nem falar. Pra me falar sobre essa doença. Eu falei, que isso? Não, falaram que Maria tem um problema no coração. Sendo que aí, graças a Deus, ela não precisou ficar internada logo de início. Sim, sim. Teve tempo da gente, né, ir pra casa. Fomos pra casa, não precisou ficar na incubadora. Ela mamou direitinho. Normal. Uhum. Aí conheci outro doutor também lá em Araruama. E falou, vamos esperar a cirurgia. Uma vaga no público. Consegui no melhor hospital lá na Barra. Conseguimos, esperamos 6 meses. Essa ligação. Meu Deus. Ela precisava também de algumas vacinas que eram muito caras. Cada vacina era R$8.000. Conseguimos as vacinas, ela fez tudo direitinho. E Maria não podia chorar. A criança que tem tetralogia, te falou, aí o médico falou, ela não pode chorar, fazer Meu esforço. Por causa do Deus, esforço, como é que a né? gente Senão faz? Ela pode entrar 2 em vezes parada, ela né? desfaleceu no colo. Parada Ela até desfaleceu no cardiorrespiratória. colo de um compadre meu. Porque chorava, aí perde a força. Meu Deus. Aí, numa dessas, eu fui para um hospital aqui em Niterói, público, não tô lembrando o nome. Fiquei internada, foi bom, porque deu como se fosse uma empurrão logo pra cirurgia que a gente tava esperando. Uhum. E com 6 meses, acho que foi dia 3 de agosto ou 4, recebi a ligação do hospital. Uhum. Olha, você tem que estar aqui 4 horas da manhã, enfim. Cheguei, achei que ia fazer um monte de exame. Não, você já chegou Pra cirurgia. pra cirurgia. Foi a ligação mais esperada Da vida. da vida, mas já que eu não queria... Eu falei, eu quero levar, ela não quero. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Sim, a gente pensa no risco também, né? Aí foi num hospital lá na Barra, maravilhoso. Aí ela fez a cirurgia. 3 de agosto ela fez a cirurgia, foi pro quarto. Ela não tinha nem um aninho ainda de vida, né? 6 meses. É, 6 tinha meses, né? Quando ela foi pro quarto, aparentemente foi um sucesso, tudo bem, maravilhoso. O Wellington não poderia ficar, ele tinha que ir embora. Já era 10 horas da noite, não, 10, quase meia-noite. Tomou um banho. E, gente, eu postava tudo no Instagram. Eu tive muita ajuda, eu fiz rifas. Eu sou agradecida a todas. Bia, eu acho que Bia ajudou. As pessoas mandavam Pix sem... Por quê, gente? Eu precisava de dinheiro pra me manter ali no hospital e tudo. E os meus outros que estavam em casa. E eu não conseguia trabalhar nesses 6 meses, nem ele. Olha, Deus supriu todas as coisas, Proveu, né? Todo. Nunca faltou nada. Eu comi o que eu queria, assim, né? Porque lá a gente tinha que comer tudo caro. Mas foi maravilhoso, Deus supriu. Aí o Wellington foi embora. E eu tirei foto. O Wellington foi embora? Não, ele tinha que ir embora. Ele não podia dormir. Não. Pra casa, né? Achei que ele tiver... Ele Deixa foi pra acabar esse São Gonçalo. programa que eu vou ter uma conversa com o Wellington. Ele foi pra São Gonçalo. Ah, sim. Pegar roupa também. E ele não podia dormir nesse dia. E eu fiquei sozinha. E as pessoas mandando muita mensagem no Instagram. Aí, quando eu tirei a última foto, eu lembro que eu tirei a foto. Gente, ela tá no quarto. Tudo bem, vou tomar banho e vou dormir. Quando eu tirei a foto, postei, a doutora que estava de plantão falou, correndo, ela tá sangrando. Vamos chamar os médicos. Só que eu tava todo mundo em casa. Ligando pros médicos virem embora. Nisso que os médicos levaram Maria, gente. Aí eu falei pra doutora, é perigoso o que está acontecendo? Essa segunda cirurgia vai abrir de novo no mesmo dia? Foi peitinho aberto? Aberto. Uhum. Aí ela falou, sim, tem perigo, mas mais perigo é ela ficar Do jeito sangrando do que tá. porque Eu falei, vai. Vai E chocar, foi né? nessa hora que eu fui pra um quarto escuro, sozinha. Deus permitiu ele ir embora. Porque se ele ficasse, eu ia me distrair. Isso aí ia correr pra ele, né? Eu correr pra Ia ele, ia correr pra chorar, Deus, eu né? sei lá, não sei o que eu ia fazer. Só sei que eu fui pra um quarto, eu recebi uma mensagem. Se alguém que está ouvindo falou isso pra mim, eu queria saber quem é. Falou assim, Anne, ore assim, Senhor, entrego minha filha é sua. Deixa eu criar ela por muitos e muitos anos. E essa foi a minha oração. Ali eu me rendi a Deus, pedi perdão dos meus pecados. Não estava em nenhuma igreja, mas ali foi meu encontro. Verdade. E quando eu estava orando, entregando a minha filha a Deus, eu tive uma visão, não sonhei não.
Eu vi a Maria numa mesa, deitada, e várias mãos coladas. Não eram mãos normais. Eram mãos assim, ó, elas trabalhavam. E um fio dourado flutuava em cima dessas mãos. Tinha até brilhinho, era um brilhinho assim, algo não... Celestial. Mas eu falei assim, Senhor, eu tive essa visão, me confortou. Os médicos estão fazendo a coisa certa. Quando ela voltou do quarto, eu não tive acesso a ninguém. Eles não falaram comigo. Só botaram ela lá. Gente, era fio pra tudo quanto é lugar, você não tem noção. Era fio, não dava pra botar a mão nela. E aí, a doutora veio, eu falei assim, doutora, o que aconteceu com a minha filha? Mãe, a gente não sabe explicar, porque quando abriu, estava tudo no lugar. Mas eu perguntei 4 vezes. Falei assim, mas como assim? Ela abriu de novo. Aí falou, olha, tava tudo no lugar. Então ali eu entendi que não foi o homem. É claro que, assim, agradecido aos médicos, mas essa segunda vez que ela foi, Bia, eu senti que ela não ia voltar. Se eu não tivesse esse Foi um encontro. tratar diferente de Deus, né? E eu saí do hospital. Aí Maria ficou 11 dias. Ela teve água na pleura, né? E tudo. Todo dia os médicos passavam toda a situação. Ela teve que ter transplante, não. É de sangue. Transfusão. Transfusão de de sangue. Olha, foi tanta gente ajudando, Bia. E olha, foi muita gente. Tanto que o banco de sangue me ligou pra pedir pra eu postar de novo. Porque tava no shopping São Gonçalo, lotou. Gente, Maria Flor. Teve gente que falou que foi curada de depressão, porque viu Maria naquela situação e levantou. Então, assim, sou muito grata a todos que me ajudaram, né, em oração. De todas as religiões, gente. Eram pessoas de várias Sim. religiões. E aí, o meu tratar com Deus não foi numa igreja. Foi numa UTI. Mas eu tive várias oportunidades, né? Aí foi lindo demais. E ali eu comecei a transformar a minha vida. Eu já saí de lá. Naquele dia, naquele momento, Eu já naquele encontro, né? Eu já saí diferente. Eu já não quis beber. Não estou dizendo que esse é um pecado. Você tá Sim, entendendo ali? Pra mim. claro. É que Até Deus porque trabalha o com cada um. Espírito Santo Ele vai começou. trabalhando. Eu Uma maneira comecei a individual, né? mudar os meus costumes Sim. antigos. Mudei. O Eu Wellington costumo- ainda não. Ele Até demorou porque mais cada pouquinho. um, né, Deus vai tratar daquela forma, daquele jeito, da maneira que eu- é No necessário. E eu outro dia queria uma igreja. No outro dia eu chamei uma amiga para ir à célula. Aí ela falou: ai, amiga, não vou não, porque tô bebendo desde quinta passada, a célula era numa terça. Bebi quinta, sexta, sábado, domingo. Menina, bebi ontem, que era na segunda, né? Tô fumando uma carteira de cigarro. Eu falei: amor, deixa eu te falar uma coisa. Vambora do jeito que você tá. Exatamente. Tem a história que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. pecador. Então, vem do jeito que você tiver, vambora, e continua fumando, problema teu, do teu pulmão. A hora que o Espírito Santo É ele que resolver convence, né? fazer a limpa na tua vida, meu amor, você vai botar um cigarro na boca e vai vomitar o pulmão. Então, Exatamente. vambora. Porque se fosse assim, eu era cristã desde pequena. Porque eu Exatamente. criei- Conheci teu pai e tua mãe. Eu sei isso aí. exatamente o quanto. Filho de crente não é crentinho. Não é crente. É verdade. Foi. Aí eu comecei Cada a um buscar. tem que ter, né, o seu encontro pessoal, né? É Sim. verdade. Então você teve esse seu encontro dentro da UTI, né? E o que aconteceu nesse momento? Aí você falou que teve realmente esse encontro, o que a partir daí, Mudou. o que mudou na sua vida, da sua família? Mudou os costumes meus, primeiro, que eu acho que a gente precisa, né, mudar para poder quem está ao seu redor também ver a mudança. Não, eu comecei a procurar uma igreja. Eu fui em uma, eu e o Hélio, né, os dois. E logo eu conheci Amor em Movimento, onde foi ali eu vivi a verdadeira transformação mesmo. Aprendi o que é o amor mesmo, é o que ela falou. Deus ama. Ele não julga. É claro que a gente também não é sem vergonha de ficar no pecado. Ele não vai. Tem né? gente que fica, tá? E ali eu fui aprendendo a ser cristã, esposa, mãe. Porque por eu viver muito tempo sendo o chefe da família, ser a mulher responsável por tudo, eu também não abri espaço para ele, né? Assumiu um papel, né? E não permitiu. E é muito difícil a submissão. A submissão não é um papel de você ser maltratada, nada disso. Não. E hoje, até hoje, eu
eu trabalho isso em mim. Porque eu quero ser cuidada, mas também não entrego. Aham. Não entrego. Não permite, Até porque né? a gente faz, acontece, Exatamente. não deve ter muita paciência para esperar, porque talvez o Hélito seja um pouco mais lento que você. Nós somos totalmente diferentes. Eu sei o que é isso. É. Aí a Totalmente gente quer fazer na diferente. nossa hora, no nosso tempo. E sabe o que acontece? Beijo, Cláudia. Eu, por ser. E por ele ser desse jeito, e eu tô completamente diferente, muitas vezes ele acha que eu sou forte, mas eu preciso muito mais dele do que ele imagina. Porque a gente, como é muito assim, a gente também precisa ser cuidada, É né? uma capa, né? Até uma porque capa. Às quem vezes é uma cuida capa. precisa ser cuidado. Eu Vanessa fui, diz isso pra mim. eu fui obrigada a colocar essa capa na minha vida. Pelas escolhas que eu tive. Certo. Sim. Com certeza. E, enfim, aí mudou, né? Nós conhecemos a igreja, que mudou totalmente a minha vida. Não foi só de você entrar na igreja. Foi uma transformação. O meu jeito de andar, o meu jeito de se vestir. Eu xingava muito. As roupas eram muito decotadas. Totalmente. Hoje eu não uso muito, porque não é que a minha igreja eu proíba. Não é isso. Incomoda a Não gente. consigo. É porque né? é o tratar de Deus com você, É. né? Dentro E ali... E voltou a confeitaria de vez, né? E a sua filha ficou bem? A minha filha foi curada em nome de Jesus. Minha filha é maravilhosa. Ela não tem nada. Corre a beça. Ela é a mais, não pode falar levada, né, gente? Que levada eu acho que não pode falar. Mas ela é a mais esperta e ela é Saudável, né? amor da vida de todo mundo da casa. Porque eu tenho meus filhos, ele também tem o deles. Então são 5, né, Wellington? É uma creche, né? São Você tem 5 4 irmãos. e ele tem 2. 2. Então nós temos 6. No total são No 6. total. 5 homens e Maria. E moram todos juntos, todos com vocês? Mora agora 5, só o mais velho dele que mora com a mãe, sempre morou. Uhum. E o meu filho, gente, eu vou ter que falar. O Ian veio morar comigo agora. Era uma consequência das Aham. minhas escolhas. Eu sofria muito, porque eu queria ele comigo, né? Depois da transformação. Mas minha mãe não soltava muito. E ele também não agarrado, queria. né? Ele ficava indo lá e cá. E Hoje quais ele são me as ama. idades? Vamos lá, Vamos lá. pela ordem cronológica. O mais velho é o do Wellington. O mais velho de Wellington tem 18 anos. Aham. Depois vem Ian Marcelo. Ian Marcelo tem 16. O Pedro Henrique tem Que é dele. 15 dele. Que mora com vocês. Mora com a gente. Pedro, vamos lá. Quem é agora? João Lucas. Arthur tem 11. 11. Muito meu amigo, o Arthur. Porque ele viveu essas situações muito Aham. comigo. O João. João Luca, que é o que tem... E né, o nível de suporte terra. dele é o qual? Era 2-3. Uhum. Ficou Quando bem? foi. Aí ele já começou a falar. Que já tá na creche, já começou a falar e ele é uma graça. Tá desenvolvendo bem, né? É, muito agarrado com ele, porque Uhum. ele pegou ele pequenininho. E a Maria Flor tem E só 3. ela, Ele tem 4. a princesinha. Ele tem 4 e ela Maria tem Flor 3. 3. Como se fossem gêmeos. Uhum. E eu descobri realmente, né, o TEA dele, o autismo, quando Maria estava esperando a cirurgia. Ele começou a dar ataques de choro Uhum. à noite, não falava. Que acabou sentindo, né, toda essa, Aí a gente essa descobriu. demanda, né, de toda a Descobrimos situação, cedo, né? É. Ele tinha um ano e pouco. Eu tenho uma curiosidade em saber, assim, em que momento essas crianças passaram por esse sofrimento junto com você e em que momento não, em todos os momentos que você contou. E o que afetou na vida deles? Se você acha que isso afetou. Porque eu acho que é impossível não ter afetado em alguma coisa. O Arthur, principalmente. Eu acho que, assim, o que mais passou comigo foi o Arthur. Porque João era muito bebê. João Marcelo morava com a minha mãe. João Marcelo e Ian Marcelo moravam com a minha mãe. O Pedro também passou, né, amor? Então, Pedro e o Arthur, quando eu estava com você, porque Pedro sempre morou com a gente. Aham. Eu acho que eles sempre... A gente era muito leve em questão... A gente sempre acreditou que ela ia ficar bem. A gente não chorava muito. Nós fazíamos uma oração toda sexta, né, Wellington? Que a família fazia juntos. Toda sexta a família vinha, minha mãe, a família dele, a gente orava. Então a gente sempre ali, por mais que eu não estava na igreja, a gente sempre mostrou pra eles a fé de acreditar que ela ia ficar bem. E eles me ajudavam muito. Então, hoje como é que tá essa estrutura? Tá os 5... Morando com Não, conosco. 5. Cinco. Só o mais velho do Dele, Wellington não. que tá com a mãe. Sempre, é.
Vocês moram em São Gonçalo, no local onde você faz locação para festas, que eu Exatamente. acompanho lá no Instagram. Hoje nós temos o Casal Anne Big House, né? Que foi também um milagre de Deus, mas não vou contar porque é muita coisa. Ele tinha um estabelecimento, perdeu o estabelecimento porque não quis vender mais bebida alcoólica. Nós tivemos uma transformação de vida. E aí a gente perdeu. Já né? voltei a gostar de Wellington de novo, que teve uma parte que eu não estava gostando de Não, Wellington. agora você pode Agora eu tô gostar. gostando de Wellington, tá? E aí a gente pegou essa Se casa. posicionou, né? E, Bia, a gente não tinha como dinheiro. E a estrutura é muito legal. A gente não tinha dinheiro guardado. É onde? No centro? São É Gonçalo? no Bandeirante. Bandeirante. tá. Perto do centro de Alcântara. Tipo assim, 3 Eu minutinhos. conheço. Então, assim, a gente não tinha estrutura pra iniciar mais nada, na verdade. Eu tava parada cuidando de Maria, mesmo empurrando o trabalho, né? E o Wellington tava com esse estabelecimento, aí acabou perdendo. E a gente conseguiu essa casa. O dono da casa acreditou na minha proposta, na nossa, porque quem viu a casa foi ele. Mas eu que falo muito, eu vou na frente. Mas é ele vem, tá? Aí acreditou na proposta, né, do que eu queria fazer na casa. Eu tenho, né, no caso, o contrato comercial, mas ele sabia que eu ia morar lá. Nós pegamos a casa, a gente alugava na época R$300. Porque precisava de muitas coisas, de muitas reformas. Não tinha grama, meu sonho era botar grama. Então, assim, hoje, né, eu tô há 2 anos e pouco nessa casa, vou fazer 3 anos. Fizemos melhoria, eu e o Wellington, né, juntos. E hoje é totalmente diferente a minha vida. Por mais que eu tenha consequências das minhas escolhas, né? Mas mudou muito. Não vou dizer que há 1000 maravilhas, porque eu sou porque cristã. Não. E rolou um perdão entre você e sua mãe? Sim, Tatiana. Tatiana, uma amiga, né? Tatiana Pontífice, psicanalista. Então, assim, eu nunca tive acesso à psicanálise. Tatiana tá aqui no estúdio. Tá aqui. Tatiana, antes de começar a Ela gravar, tá me fez observando, chorar. né? Ela tá observando Entendeu? se ela tá indo bem. Enquanto direitinho. vocês estavam conversando, Tatiana veio e falou um negócio aqui no meu ouvido. Eu tô chorando até Até agora, hoje. tô concentrada, mas tô chorando até agora, aqui por dentro, mas, ó, centrada, porque eu tenho que apresentar, dar o melhor pra vocês. Tatiana Tatiana tá aqui. analisando Tatiana vai a ser- cliente, amiga Tatiana, dela. na próxima gravação, vai sentar aí no teu lugar, Exatamente. Anne, pra contar o negócio do Jurandir dela. Ah, do Jurandir. Ela já me contou a história rapidamente dela. Eu acho, assim, que tudo tem um lado espiritual, né? Muito. E tem o caráter. Isso, que eu vou... E as escolhas, né? As escolhas, o espiritual, mas também tem a psicanálise, tem também um... Tem. Precisa de cuidado. Tem. E eu nunca tinha tido contato, né? E aí eu conheci a Tatiana também em um projeto que a gente fez juntas, né? Eu acho que eu só cheguei ali pra te conhecer. Que também não foi muito à frente. E hoje tá bem diferente nossa estrutura familiar, financeira. Tenho, sim, contas, né? Que a gente acerta até hoje. Todas nós aqui. Mas- ó, No caso, juntinhos. é. Porque acho Contar as que minhas, aí me vê. né? Gente, eu vou te falar. Eu falo para minhas alunas, que hoje eu dou curso de confeitaria. Confia em Deus, entrega a Deus. Ele cuida dos detalhes. Cuida. Porque assim, eu sou muito vaidosa, né, gente? Mas eu tenho Somos. muitos filhos, né? É verdade. Então a vaidade. Bastante, né? A pouca vaidade que a mulher tem é cara. Não É. tem vergonha de falar. É. E se de repente eu não tivesse as parcerias que eu tenho hoje, é o cuidado de Deus, É. eu não teria, né, as possibilidades por ter muitos filhos e investir neles. Eu tenho parcerias de muitos anos, unha, cabelo, dente, Então vamos botox. falar dessa. Vamos dar a César o que é de César? Eu quero agradecer Começa a a todas, agradecer aí. todas. Quem faz teu cílio, ou tua unha, fala o nome dessas Olha, pessoas, pede pra seguir, porque eu acho que a gente precisa Eu levantar sou muito pessoas. grata. Eu sou muito grata a cada uma delas, eu vou falar. A Creuza, quero agradecer ela. Creuza é uma coroa já. Creuza, aí, ó. Creuza, você não tá aqui, mas você vai estar um dia. Aqui, ó. Fala aqui. Creuza, eu te amo. Creuza, ela me conhece desde... Ela é amiga da minha mãe, me conhece desde pequenininha. Creuza, ela é meu colo e ela me ajuda muito na confeitaria. Sim, Muito, sem pensar em troca. certo. Então, eu quero agradecer muito ela e todas que trabalharam comigo. Tem muitas, eu não vou lembrar. Adriana, sim. Kátia. Não dá pra falar vai. uns e não falar outros. Então, eu não vou falar eu só vou falar agora Creuza, que ela é especial. parceria. Parcerias, Rebeca Correia, meus cílios, Rebeca do maravilhosa. Rocha? É, ela. Rebeca, maravilhosa. Maravilhosa. As unhas, que também é no estúdio dela, que é a irmã dela, Ó, Jéssica. Maravilhosa. Eu tive uma casa lá. Eu morei lá. Ela é Aonde ela maravilhosa. mora? Eu tô com a Rebeca há mais de 3 anos. Maravilhosa. E Porque assim, eu não é uma- consigo sair de Caraí pra ir pra lá no momento que Ela cai tem que vir tudo. pra cá, né? Um dia, pelo menos. Tem. E assim,
não, é uma parceria dupla. O que ela precisa de mim, elas vão ter, e o que ela, é assim, uma troca maravilhosa, mas é uma parceria. Tem a doutora Gi, que faz, né, os meus botox, meu preenchimento, Gisela Gisela Salgado. Ah, Gi uma Salgado, loura linda, Barbie. maravilhosa, que inclusive treinava com ela. É. Quando eu morava em São Gonçalo, eu treinava no estúdio lá do Paulinho, do Rafa, na entrada do Boa Sul, que tem o Castelo Branco. Ela é de Itaúna, mas ela deve Se eu não me treinar. engano, não, ela treinava lá, ela Sim. tinha personal lá como Ela é eu maravilhosa, tinha. quero Linda, agradecer. aham. Tô até um pouquinho inchadinha, que eu fui lá ontem. A doutora Tamires, que faz meus dentes. Gente, Aham. é algo que no dinheiro, gente, eu sou muito... De repente eu não ia fazer. Sim. Porque são investimentos que eu ia botar em Verdade. outros lugares. É. E através dela, quando eu sentei na cadeira da Tamires, Deus falou: até os seus dentes eu vou mudar. Porque eu tive um namorado, não tem vergonha de falar, porque pra outras mulheres também. Ele me agrediu. E meus dentes era um maior. Tipo assim, quando você me via, não ia perceber, mas eles não eram certinhos. Eles eram Ficaram tortos. Porque ele foi lá pra trás, voltou, mas não voltou igual. Quando eu sentei na cadeira dela, Deus falou pra mim: aí, filha, até aquilo que você esqueceu, eu não esqueci. Eu transformei. Então, são cuidados pequenos, que eu já até esqueci disso, gente. Só Foi quem tem muitos conhece anos. Deus sabe, né? Ele mudou até... Pois é, então ele tem cuidado comigo. Fui pra casa da minha irmã essa semana, mês passado, em junho. Minha irmã me deu 3 malas de roupa. Então, assim, as pessoas acham muito... Ah, a Anny gasta dinheiro, só anda arrumada. Gente, As pessoas falam É. que não é sabem. cuidado de Deus. Se ele quiser também me dar muito dinheiro pra fazer, ele vai fazer. isso. O E povo aí, fala quando as pessoas- mesmo. e Já quando as dizia a pessoas- música, né? E quando as pessoas falam muito sem te perguntar, aí é sobre elas, não é sobre você. É. Então, Mas eu quis dizer isso. Mulheres se levantar e, primeiro, confiar em Deus que Ele cuida dos detalhes. Foi cada detalhe. Deus cuidou. E quando a gente para pra contar bênção, é muito, né? É muito. Não É dá nem pra muita falar. Bia que chorona, seu Bia chorona. bulhão. Mas muito bom ter você aqui, batendo um papo com a gente, contando um pouquinho, né? Porque a gente Só não um pouquinho, consegue contar gente. tudo. só pecou numa coisa. Não trouxe um negócio de uma bolo. fatia. É, de uma bolo fatia pra botar gente. aqui na mesa, cara. Gente, me perdoa. Eu tive Meu evento. Deus. Eu te falei, né, que eu tive Aqui, muito ó, evento no final já de ia semana. comendo. Aquele falando. negócio de um Red Eu vou mandar, Velvet, tá? né? Vou mandar as fatias pra vocês. Na próxima gravação, que a gente vai ver hoje com o Juan, quando vai ser, a gente sempre grava assim no final do mês para passar nas terças Sim. do mês seguinte. Então a gente vai ver a agenda ali, quando que a gente vai gravar no final de agosto para passar em setembro. Sim. E aí a psicanalista que me fez chorar antes de conversar com você, Tatiana, vai vir. Tatiana. Ou vocês vêm junto, ou vocês mandem as fatias pela Tatiana. Até Eu vou pra mandar. gente poder anunciar, Sim, até sim. pra gente É, poder botar verdade. aqui. Sim, com certeza. Entendeu? Hoje eu não tenho mais o delivery das fatias. Nós pegamos encomendas, né, para eventos. Tem o casarão que acontece, a gente loca todo final de semana e trabalho com buffet. O buffet eu também levo para outros lugares. Aham. Nós temos, claro, nosso pacote especial, com preço especial, mas também trabalhamos em Niterói, Itaipuaçu, Maricá. Uhum. E é isso. Deus cuidou de todos os detalhes até aqui e vai cuidar. E vai continuar até... Hoje tá cuidando, tudo né? bem com pai, mãe. É óbvio Não, que a todos. gente entende que não é que a gente viva uma vida maravilhosa de Isso. Instagram. Não é isso. É vida normal, É vida real. normal. A gente, de vez em quando, fica aborrecido, chateado, a gente chora, a gente fica emburrado. Casamento é difícil, mas a gente vai recalculando a rota se Deus estiver naquele negócio, naquele projeto de vida, né? Se o Verdade. foco for ele, as outras coisas serão acrescentadas, né? E eu, assim, eu pesquisando, orando, Deus falou, como que me ajuda aí? Velhas, aquela passagem da Bíblia que fala que as velhas coisas se passaram. Esquecendo das coisas. Deus eis que tudo Deus faz novo. Até porque existe o velho homem e o Posso novo homem, Posso né? trazer a minha palavra final? Deve. Aqui a pastora reverenda futura, se Deus quiser, que ela vai terminar a teologia. Só ela já falta tá o TCC, Só, gente. mas ela tá falando isso pra mim há 3 anos, mas ela vai conseguir. Mas eu vou terminar. Por incrível que pareça, né? Deus ele não é por acaso, né? A Nada. palavra que eu separei aqui é Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Gente, Essa palavra realmente testifica, né? Aquilo que só ele pode fazer. só. Ele está em lugares que ninguém vê. Ele estava com você naquela UTI, ele estava cuidando da sua filhinha, mas ao mesmo tempo que a sua filhinha estava passando aquele processo, o processo era muito maior. Muito. Eram com pessoas que ele precisava alcançar. E quantas pessoas também foram alcançadas, né? Pelo seu testemunho, pela enfermidade da sua filha. Muitos. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, não tem nada sobre nós. É Nada. tudo sobre ele. Tudo. E assim, Tudo sobre ele. conheci a Tatiana, né? Nós iniciamos um projeto que é Voando Alto na Confeitaria, que ali não é só a confeitaria. Eu creio que o dom, lembra que eu falei como um presente? Esse presente, ele precisa ser repartido com outras mulheres. Compartilhado. E entra a confeitaria e Tatiana cuida delas, né? Com mensagem, com Espiritual, né? tratamento, né? Uhum. E muitas saem chorando. Elas veem que eu sou real. Aham. Porque muitos pregam no stories as confeiteiras Aham. de sucesso. Claro, gente, muitas vão chegar lá. E as que não chegam, que estão em casa, numa cozinha pequena, um suor. Verdade. Elas falam, gente, tá muito longe. E eu mostro que eu também faço. É na cozinha, é no trabalho. Isso acontece lá na tua casa, o curso, Então. as aulas? A gente tinha um espaço, aí foi pra minha casa. Hoje eu estou, né, eu estou na Igreja Amor em Movimento, lá tem um projeto, eu estou dando aula lá por enquanto. Lá no Bandeirantes também? É lá a igreja? Lá no Pacheco, Amor em Pacheco. Movimento, a Aham. Força da Mulher Gonçalense. Eu resolvi focar lá por enquanto, por quê? Esse negócio de buffet, de festa, Consome, né? é muita coisa e as crianças estavam em casa, eu tenho um espaço, tudo direitinho para os cursos, né? E agora eles estão na creche, dá para dar curso e voltar a dar curso lá. Sim. Porque no Barulho João Luca, Sim. né, não ia dar. Sim. Mas eu falei, não vou parar. Vou continuar dando. Dia 5 agora eu inicio mais uma turma. Eu dava lá no Amor em Movimento e também na minha casa. Mas agora eu só tô lá. Concentrou na igreja. Na igreja. Sim. Mas é o mesmo projeto, assim, em questão. Não é sobre nós. Uhum. Eu falei, não vai levar meu nome. E aí? Não É sou eu. sobre ele, né? Sobre o É reino. sobre, eu até falei, né, com o Tati, né? A gente tem um grupo, tem as meninas, né, que vai entrando. É mais de, não sei nem quantas alunas no ano passado, 100 e pouca, 200 mulheres, que passam por a gente e eu conto a minha história. Todas elas. É resumo, né, gente? Que não dá pra contar tudo. Sim. Falo sim. muito sobre os sentimentos, assim. Falo muito sobre... Eu esqueci o nome dele. A passagem da Bíblia que fala sobre os sentimentos que ele se leva... Que ele morreu... O cabelo. Sansão. Sansão se levou por 2 mulheres e ele perdeu o propósito. Morreu cumprindo o propósito, mas ele, né... se levou. E as emoções levam muita gente. Mulher. Sim. A gente fica triste porque o marido não fala que a gente tá bonita. A gente fica triste porque a mãe... Eu, graças a Deus, não tenho esse negócio da validação. Sim, Eu olho no espelho e eu falo, também não. menina, Eu tá também não maravilhosa. tenho. E Mas vou. eu passei por isso. Eu também sou assim. Mas Eu é porque eu não sou tenho essa marido. Mas quando eu pessoa, tá? perdi a identidade, É porque eu não tenho marido. Inclusive, quando o marido fala, eu acho... Eu- Não precisa achar, não, amor. eu já tô sei. achando já que eu tô maravilhosa. Eu sou essa pessoa. Papo Desculpa. muito Oi, bom, querida. né? Papo muito bom, muito vasto. Muito. E a gente gosta de saber das coisas, né? A gente gosta dessa, Não, mas a gente e- vai e ter que quando- terminar. E quando a câmera, Olha o e quando a tempo. câmera é ali, ó, já 1 hora. Já ultrapassamos Ali, ó, a ali, beça. ó. Misericórdia. Não, e quando a gente... Quando tiver aqui o apagar das luzes, eu vou falar uma coisa aqui, porque a gente tem que ficar ligada no WhatsApp, Sim. até por conta dos outros Convidados. convidados, coisa e tal, mas quando apagar aqui as luzes, eu vou falar o que aconteceu e que, se der, a gente vai continuar. Anne, eu te conheci menina, garota, criança, conheci teus pais, tua família, né? O Glauco, a Dani, seus avós. É muito legal, porque eu não gosto de romantizar, ai, porque ela passou, olha, uma história linda, não tem nada de lindo ter sido agredida, não tem nada de lindo não tem nada de lindo, tá? Eu não romantizo, eu não sou essa pessoa, né? A Vanessa, ela tem uma coisa muito melhor do que eu, que ela fala, amiga, Jesus está voltando. Eu falo, Jesus não quer voltar. Do jeito que a gente está vivendo, do jeito que está o mundo. Amiga, Jesus não quer voltar. Ela, amiga, Jesus está voltando. Não, ela também. Mas no outro dia. No outro dia eu falei assim: será que Jesus já voltou? E eu fiquei? Não, será que Bia tem razão? Porque parece, que né? Jesus não vai voltar? Enfim.
Então é muito lindo, sem romantizar nada, a tua história. Porque você pode ter certeza que vai ter alguém que vai assistir esse podcast e vai falar: meu Deus, 1/3 do que ela contou, se ela conseguiu estar onde ela está agora, onde ela está agora, ela estruturou a família, ela tem, com todos os problemas, mas ela está de pé, ela se mantém, ela faz parceria, ela paga as contas, ela está com o marido, com os filhos. Por que que eu não vou conseguir? Exatamente. Então eu preciso tentar. Isso vai motivar outras mulheres e é isso que a gente quer, Verdade. né? Então eu quero te agradecer muito, que muito, agradeço. muito por você estar aqui com a gente, ter contado um pouquinho da tua história. As mulheres que assistirem esse episódio e depois quiser lá fazer perguntas para a Anne, entrar no Instagram dela, seguir, dar uma força, Fazer encomendar. o curso, né? Fazer com o ela, curso, isso aí. estudante, Né? buscar uma nova Lá carreira, só paga né? uma nova taxinha, gente, profissão. com tudo. Exatamente. Se reinventar. Vamos né? sair do... E quem sabe É. a gente não consegue outros lugares para que a Anne possa dar esse curso Tô para aí. outras mulheres. Quem sabe, Tô né? aí. Deus vai abrindo e vai fazendo assim. Ele trabalha com o sobrenatural, né? Eu não Pelo tenho menos a minha escolha, vida é Bia. assim. É, Eu falei pra verdade. Tati, eu quero me esconder. Mas me acha. Muito Eu não obrigada. tenho. Vamos. Ó, Um beijo, gente. Obrigada Quem aí age por Obrigada pode, a todos. Quem age Pode. pode. Beijo! Tchau, tchau.